Acho que uma coisa que está fora da conversa pública aqui no Brasil sobre onda de calor é que onda de calor mata. Onda de calor mata. Uhum. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bart, sejam muito bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauri. Tá calor, hein? Tá cansado desse papapinho de elevador? Então vem com calor mesmo, que hoje o tema tá quente e a gente tá em ótima companhia. Hanna, seja muito bem-vinda a Mamilos. Quem é você na fila do pão? Obrigada pelo convite. Eu sou arquiteta urbanista, mestre em política pública e estou fazendo doutorado em ciência ambiental e também como pesquisadora principal do programa Cidades Mais 2 Graus do INSPER. Muito bom. Para completar a mesa, Cíntia, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Obrigada, gente. Eu sou Cíntia Leone, eu sou pesquisadora da área ambiental, sou coordenadora de diplomacia climática do Climainfo e doutora também em ciência ambiental. Obrigada pelo convite. Cris, por que a gente chamou elas? Vamos lá. Gente, assim, né? Dá contexto pra galera. Diplomacia do clima. E Adorei. respeita, achei chique. Vamos lá, nas últimas semanas, diversas cidades brasileiras registraram temperaturas recordes. Alguns lugares a sensação térmica ultrapassou 50 graus. Ao mesmo tempo, é tempestade violenta, vento forte, chuva intensa e tudo isso causa muito alagamento, deslizamento e destruição em várias regiões. O clima está cada vez mais imprevisível. E a pergunta que fica é: a gente está preparado para lidar com essa nova realidade? Se você é de São Paulo, a gente recebeu pela primeira vez, há algumas semanas atrás, aquele aviso que apita em todos os celulares ao mesmo tempo. E foi um assunto, todo mundo comentando. Daqui a pouco, todo dia chegava esse mesmo aviso, porque todo dia era temporal. Então, não dá mais para ignorar, né? As mudanças climáticas já estão impactando as nossas vidas e exigem adaptações urgentes. Como é que a gente pode transformar as nossas cidades para minimizar os danos e tornar o nosso dia a dia mais seguro? Quais são as soluções que já foram implementadas pelo mundo e poderiam funcionar aqui? No episódio de hoje, a gente explora como é que, já que a gente não consegue mudar, como é que a gente se adapta ao que vem pela frente. Garotas, quero começar falando do que a gente falou aqui na introdução dessas temperaturas extremas, né? Sensação térmica que ultrapassa 50 graus. Enquanto isso, nessa mesma semana, a gente fez uma viagem a trabalho e estava na Holanda, a gente chegou a pegar na Polônia -11 de sensação térmica. E aí é o mesmo planeta. Chicago, nesse momento, está -20 graus. O que essa sensação de calor no Brasil extremo reflete as mudanças climáticas que a gente já está vivendo aqui no nosso país? Bom, acho que eu vou começar puxando. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é o que os cientistas disseram que ia acontecer nesse século. Então, vocês devem ter ouvido falar da meta de 1,5 graus. Era, Sim. assim, o limite que o Acordo de Paris, né, os países todos conseguiram chegar a um acordo em 2015, em Paris, para dizer assim, vamos tentar manter o aquecimento do planeta abaixo de 1,5 para não dar tanto problema? O ano de 2024 foi um ano em que todos os meses estiveram acima de 1,5 grau. A meta era não passar esse marco no meio do século. Então, é por isso que a gente já está sentindo o que seria viver acima dessa margem de segurança que os países concordaram em não ultrapassar lá no meio do século XXI. E a gente já chegou no ano passado. Existe aí, claro, um tecnicismo, porque para você dizer que extrapolou Paris, teria que ser, assim, vários anos acima dessa meta e você criar um padrão novo de qual é a temperatura média do planeta. Isso ainda não aconteceu. Mas nenhum cientista sério diz que é possível recuperar e voltar a tentar chegar nessa meta. Agora, a nossa tentativa é não passar de 2 graus e, se passar, ser um overshooting, uma ultrapassagem bastante rápida e conseguir voltar antes da metade do século para menos desse patamar. A gente não está nessa trajetória, a gente está indo para um aquecimento maior do que 2 graus. Então... Mas então, isso também é complicado, né? Porque como a gente fala aquecimento, toda vez que tem onda de frio, a galera fala, como que fala que tá aquecendo? E o Pirula veio aqui no Mamilos, olha, tem muito tempo, falar exatamente de clima extremo, eventos extremos de clima, né? Então,
vai ficar muito tempo sem chover, quando chover vai chover demais, então muita seca, a intensidade das chuvas, e eu acho que é isso que traz pra gente as consequências inéditas do clima, que tá caindo árvore que nunca caiu antes, tá destelhando telhado que nunca destelhou antes, então como é que a gente faz sentido das notícias que a gente foi vendo para colar com as discussões de COP, por exemplo, né? Porque tem uma discussão que parece muito deslocada do nosso cotidiano e tem esses sinais muito cotidianos de que a gente ultrapassou esse 1,5 grau. Como é que a gente junta Lé com Cré? Eu acho que tem 2 conceitos e palavras-chave que a gente ouve principalmente no entorno do evento, né, da Conferência das Partes, ou seja, das COPs, que é preciso se debruçar neles e entender, porque uma vez que você entende, eu acho que a gente nivela a conversa e pode avançar. Então, o primeiro é mitigação, né? Quando a gente fala de mitigação, a gente quer dizer a redução de emissão de gases de efeito estufa, ou seja, aqueles gases que causam o aquecimento global, que são a causa de tudo isso que a gente está vivendo. E tem uma outra palavra que também está na agenda e está entrando com cada vez mais força, é adaptação, que é se adaptar, estar preparado para eventos climáticos cada vez mais extremos e intensos. Bom, eu acho que com essas 2 palavras na mesa, né, a gente tem um grande desafio, que é continuar perseguindo os compromissos estabelecidos em Paris em 2015, né, o famoso Acordo de Paris, que todos os países signatários que estavam na COP e que assinaram o Acordo de Paris se comprometeram em reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Ou seja, parar o aquecimento global, que era o que justamente a Cíntia estava dividindo aqui com a gente. Mas já ultrapassamos, né, o 1,5, que era o limite que a gente tinha estabelecido. Então, a gente precisa, além de mitigar, além de continuar reduzindo, cortando a emissão de gás de efeito estufa, adaptar as nossas cidades. Mas, Cíntia, como é que a gente chegou até aqui? Acho ótima a sua pergunta. Eu acho que a gente precisa explicar para as pessoas como é que a gente se meteu nessa enrascada. Eu acho que tem 2 momentos, dá para dividir 2 momentos históricos, assim, de como que a gente construiu esse problema e qual é a situação atual. Então, um momento importante para a gente entender politicamente como que a gente chegou aqui é a década de 70. Porque a década de 70 foi o primeiro momento em que a humanidade se organizou diplomaticamente para falar de clima. Né? Você começa a ter uma percepção de que os problemas ambientais que o ser humano está causando no planeta, eles não podem ser resolvidos por A ou B, mesmo para um grupo de países, teria que ser uma coisa global. Então, você começa a ter as primeiras iniciativas, né, de construção de fóruns, de encontros, de grupos para tentar entender o problema. Uma iniciativa que foi muito importante foi a criação do PNUMA, né? Você teve também a criação de uma comissão que vai fazer os primeiros trabalhos, né? Isso foi um mandato da Assembleia Geral da ONU, logo em 1983, pedindo, olha, já que o problema é tão sério, vamos fazer um estudo organizado, um grande relatório, compilando especialistas de diferentes áreas, matemáticos, físicos, vamos lá. E foi um choque quando esse documento foi publicado, porque ali ficou claro que nós estamos diante de uma crise existencial que tem implicações econômicas das mais profundas. E com aquele documento, se criou o entendimento de que, olha, tem país que concorda e discorda desse documento. Vamos criar um corpo científico que não vai dizer o que tem que fazer exatamente, mas que vai dizer assim, ó, gente, esse aqui é o estado da arte, esse é o conhecimento que a gente tem. Então, em 88 foi criado o IPCC e o primeiro relatório do IPCC é publicado em 1990. E também foi um outro choque. É importante dizer o seguinte, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática da ONU, ele não é só um monte de cientistas fazendo pesquisa. Ele é também um painel político. Porque tudo que é escrito por esse painel é tanto científico como diplomático. É o documento político-científico que a gente consegue ter para dar subsídio à tomada de decisão dos países e também do setor privado. Então, o primeiro relatório dizia o quê? Aquecimento global é real. Real mesmo, assim. A nossa estimativa agora é que é de 0,3 a 0,6 de aquecimento em 1990.
é causado provavelmente por atividades humanas. Eu quase posso ver o diplomata americano escrevendo assim, provavelmente. Os russos também são suspeitos ideais para isso. Então, assim, Talvez, quem Quem sabe, sabe? não seja um trabalho de humanos. Exato. Então, assim, o choque daquelas informações foi tão grande que a gente teve em 92, a Eco 92. 92, lembro. O Brasil foi o país que falou, pessoal, não, sério, vamos reunir aqui para conversar. Temos um problema ambiental, climático, e temos também um problema de desenvolvimento. Então, o mundo começou a se dividir em 2 grupos que até hoje estão bem cristalizados, que é os grupos dos países desenvolvidos, que são os maiores responsáveis pela crise climática atual, que foram os que mais se beneficiaram da exploração de combustíveis fósseis, que emitiu todos esses gases, que continuam conversando com a gente na atmosfera até hoje. Eles são os maiores responsáveis e eles estão no grupo dos que querem diminuir a responsabilidade deles. Do outro lado, os países em desenvolvimento dizendo, olha, a gente também quer ter energia elétrica, a gente também quer ter 3 refeições ao dia, a gente tem um monte de problemas que dependem de desenvolvimento, a gente vai precisar de dinheiro para se desenvolver de um jeito diferente do jeito como vocês se desenvolveram. Essa briga continua até hoje. Mas em 92 foi o momento em que a gente criou Convenção de Clima, Convenção de Biodiversidade e a Convenção de Desertificação. Aí eu volto para o ano de 2025. Como é que a gente está? Conversão de biodiversidade. Enquanto a gente está conversando aqui, dia 26 de fevereiro, a conversão de biodiversidade está mó quebra-pau lá em Roma. Porque a COP16 da biodiversidade, que foi em Cali, na Amazônia colombiana, não conseguiu ser encerrada. Porque qual era o tema que falou, não, agora acabou? Dinheiro. Os países ricos não querem colocar a mão no bolso para pagar o que eles precisam pagar para os países em desenvolvimento preservarem a biodiversidade, porque a maior parte da biodiversidade restante no planeta está nesses países. Então tá, essa briga não conseguiu encerrar e agora a gente está tendo uma COP16 bis, que é Ponto 2. mais 3 dias para a gente tentar fechar esse acordo e provar que ainda dá para sentar na mesa e pensar o nosso futuro comum. COP30 é a COP da biodiversidade é a cada 2 anos. A COP30 é todo ano. Porque desde o começo todo mundo percebeu que clima é um problema a mais. Tem desertificação, a biodiversidade está acabando, mas clima aqui tem uma coisa que merece mais atenção. Então, todo ano tem uma convenção. A gente vai para a convenção número 30, no Brasil, em Belém. E como terminou a última? Terminou do jeito mais feio possível, assim. Conseguiram um acordo para mostrar como é que os países ricos iam pagar os países em desenvolvimento, mas o dinheiro é insuficiente. Só para você ter uma ideia, tá? O que todo mundo conseguiu dizer, olha, quanto que a gente precisa por ano, né, para fazer transição energética em países em desenvolvimento, quanto que a gente precisa? 1,3 trilhão. Saímos de lá com 300 bilhões. 300 bilhões não dá para nada por ano. Só os países mais vulneráveis e os países ilha, que são países que realmente podem desaparecer por conta da mudança climática, só eles pegariam todo esse valor e seria muito pouco para cada um deles. Então, o Brasil herdou uma negociação fragmentada, precisa apresentar o que ele mesmo batizou de Roadmap Baku-Belém, que é um mapa de como a gente sai da situação de Baku e vai para Belém falando em 1,3 trilhão, que é o que realmente todo mundo concorda que é um valor razoável por ano para a gente fazer essa transição. Por ano. Por ano, O gente. Trump falando, não quero pagar nada. Não, e os nossos amigos ambientalistas da CAN, que é uma ONG guarda-chuva que reúne 1000 organizações do mundo inteiro, eles estão falando em 5 trilhão. E, para falar a verdade, eles estão certos. A conta deles é a conta verdadeira. Então, assim, a situação geopolítica não ajuda. Cada minuto que a gente demora para endereçar uma ação climática assertiva, a conta fica mais cara. Então, assim, o Brasil está num momento em que a gente está vivendo uma missão histórica, basicamente. Novamente, como foi em 92. Que é provar que o multilateralismo ainda é capaz de trazer os países para a mesa, apesar de todas as suas diferenças e interesses, e discutir o nosso futuro comum. Porque essa é, de fato, uma questão existencial. Mas me parece que, pelo menos quando eu vejo da minha perspectiva bem leiga, que quando a gente começou o Mamilos, há 10 anos, quando a gente falou de aquecimento global, 1,5. a gente tinha pessoas que realmente questionavam se existia, se isso era um problema, se precisava toda essa discussão e mobilizar tanto recurso e tal. Me parece que o nível de
negacionismo, pelo menos onde as decisões são tomadas, isso já é uma discussão superada. A gente sabe que isso tem efeito, que as emissões têm efeito, e que os efeitos, eles são distribuídos não de forma igual, porque cada um tem uma forma de conseguir se proteger dos efeitos. Mas ninguém vai conseguir ficar de fora, ninguém consegue ficar à margem desses efeitos. Então, eu queria perguntar para vocês, para que a gente possa ir para sair de mitigação e para o passo de adaptação, qual é esse novo normal? O que significa para as cidades esse novo normal, considerando esse cenário de que já temos contratado esse 1,5, pode ser que esteja um pouco mais. Ju, antes de responder a sua questão, eu só quero voltar num ponto que a Cíntia estava dizendo, né, nesse grande problema que precisa ser endereçado na COP de Belém esse ano, que é quem paga a conta. E se para mitigação isso já é difícil, para adaptação é ainda mais difícil. Por quê? Mitigação, se eu emito gás de efeito estufa aqui, nossa atmosfera é uma só, ela vai afetar quem está, sei lá, na Noruega. Agora, adaptação, se cai uma chuva torrencial aqui, estamos aqui em São Paulo, se cair uma chuva torrencial aqui, quem sente o efeito disso sou eu, é a nossa comunidade, Sim. é quem está aqui no entorno, e não quem está na Noruega. Então, eu entendo que tem muito mais interesse internacional de financiar a mitigação do que a adaptação. Então, mais uma camada de dificuldade. Embora quando a gente está falando, por exemplo, de agricultura, se eu ferrar a agricultura no Brasil, que exporta para não sei quantos países e é o maior exportador de XYZ, a gente está interferindo no preço do mercado global de uma commodity, e se é commodity, ela é a base para vários outros preços, e a gente está afetando a vida de todo mundo. É igual a guerra na Ucrânia. Óbvio que afetou mais a Ucrânia, mas os europeus estão bem na roça com essa guerra também. Hoje, inflação de alimentos é um dos componentes, sim, mudança climática, né? As pessoas, o preço do azeite, vai onde produz azeite? Para você ver o que aconteceu no verão do ano ovo, passado. né? Que agora o ovo aumentou um monte por causa do milho. Agora, eu queria comentar uma coisa muito interessante você trazer isso, essa diferença, né? Porque, olha, por trás da agenda de mitigação, principalmente a agenda de qual é a energia que a gente vai usar para substituir o que está causando o problema. Porque 70% das emissões que causam a mudança climática são de origem de combustível fóssil. Vem deles. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir por energia renovável. Tem um leque aí de opções. Cada uma delas é uma indústria. Então, você tem um interesse econômico e uma agenda já organizada com o seu lobby, com toda a sua maneira de trabalhar. Qual é a grande indústria da adaptação? Não tem. Então, a adaptação, ela fica... Tem menos lobby. Exato. Faz muito sentido. Agora, eu queria voltar num ponto que você falou. Você disse assim, eu acho que não tem mais ninguém fazendo desinformação climática. A gente está no pico de desinformação climática. Não, gente. Eles se reinventam, Porque o que acontece? Antigamente, eles diziam o quê? Tá, mudança climática nada, olha aí o frio. Frio extremo, chuva extrema. Também é causa da mudança climática. Mas a população já sabe isso, não? A população já sabe isso. E aí, por isso, eles falaram o quê? Bom, não tá colando mais, pessoal. O que a gente fala agora? Então, lá atrás, eles ainda falavam, tá, tudo bem, tá mudando, mas será que não é um ciclo natural da Terra? Gente, eu já vi gente bem intencionada falando, mas será que não é um ciclo? Não é um ciclo. Não é. Vai só aquecer. Então, não vai voltar naturalmente, não tem nada que a gente possa fazer rezando. Não, tem que ter uma ação política para frear o aquecimento. Então, já que não dá mais para dizer que não é mais o ser humano que está causando, então o que a gente vai fazer? A gente vai inventar falsas soluções climáticas. Por exemplo, olha que coisa bacana. Vamos fazer um sistema que captura o carbono da atmosfera e armazena lá embaixo no fundo do solo. Esse tipo de tecnologia, que é captura e estocagem de carbono, já consumiu bilhões de vários governos, mundo afora, ou seja, desviando o dinheiro das verdadeiras soluções. Você poderia estar plantando quilômetros de mangue com isso, que isso sim captura carbono, mas você está colocando na mão de tecnocrata com tecnologia que não se prova eficiente e desvia você da ação que realmente precisa fazer. O que mais que a gente pode fazer para desviar a atenção das pessoas? Vamos falar para elas, assim, que investir em combustível fóssil
é uma forma de abandonar o combustível fóssil. Olha que ideia bacana. Então a gente faz assim, a gente investe em gás. Mas gás é combustível fóssil, sim, mas é um pouquinho menos poluente. Tem Não. um nome maravilhoso, né? Gás natural. Vamos colocar gás natural neles, porque aí ele funciona bem. Gente, esse discurso está tão vivo que ele está na boca do nosso presidente, que prometeu ter uma agência climática. PEP, né? E o Lula está dizendo o quê? Não, a gente vai fazer uma exploração nova de gás no meio da foz da Amazônia, do Rio Amazonas, porque a gente quer abandonar os combustíveis fósseis. Olha que bacana, a gente vai produzir mais combustível fóssil para abandonar o combustível fóssil. E historicamente, né, a gente que estuda no Procan já leu esses artigos que mostram que o mundo, a sociedade, só vem acumulando fontes de energia. Então, não existe uma substituição. Sim. Né? Então, eu fiquei muito chocada quando eu vi isso. Porque a gente diz, vamos deixar de usar combustíveis fósseis para usar energia eólica. Mas o histórico diz que a gente só acumula, a gente não substitui. Se eu produzir 100 a mais de eólica, eu continuo com o que eu estava de fóssil e adiciono esse 100. Se eu tiver mais... então eu vou produzir 300 de energia solar, que daí vai desafogar. Não, eu uso mais esses 300 enquanto... Parece nossos filhos. Quanto mais dá, mais quer. Quanto mais dá, mais quer. E não é só a energia, porque a energia é o investimento. O dinheiro que você vai gastar para fazer mais um projeto fóssil é o dinheiro que você não está gastando para impulsionar a energia renovável. Não, todo mundo já sabe, né? Que tá calor desse jeito por causa da mudança climática. Vocês têm informação, dados de como isso bate na população brasileira como um todo? O brasileiro médio hoje, o trabalhador, a pessoa que está no transporte público, a pessoa que trabalha na rua no Saara ou na 25, está sentindo muito calor, está passando muito calor, está vendo chuvas cada vez mais torrenciais. Mas o povo, no geral, consegue ligar esses fenômenos às mudanças climáticas, ao que a gente tem promovido no planeta? Eu acho que o calor veio para ajudar a disseminar essa percepção de que estamos vivendo um aquecimento global, infelizmente, né? Tem um estudo do INPE que mostra que a gente aumentou desde 1990 até 2020 em 7 vezes a quantidade de dias de calor extremo. Então, as famosas ondas de calor, né? Então, se tinha, se tinha 7 dias de onda de calor em 1990, nessa última década a gente viveu 52 dias, quase 2 meses de calor extremo. Então, isso sim está perceptível. Então, num momento de desinformação, eu queria realmente entender se a gente tem massa crítica, se as pessoas compreenderam, até para elas também pressionarem os governos para isso. Eu acho que as últimas eleições, elas provam que as pessoas não conseguem traduzir o espanto, o medo que elas estão tendo. As pessoas estão desenvolvendo medo de chuva. Elas não conseguem traduzir isso em ação política. Porque elas acabaram de eleger um conjunto de prefeitos que cortam árvores. Gente, isso aqui é medida mais óbvia de adaptação para cidades do que a gente falar seriamente de arborização. A gente está reelegendo o prefeito que corta a árvore. Então, assim, a população ainda não entendeu como é que ela pode traduzir essa preocupação. E a gente tem vários estudos de diferentes metodologias dizendo o Brasil é um dos países onde as pessoas têm a maior percepção de que a mudança climática é real, é causada por atividades humanas e vai atingi-lo pessoalmente, do mundo, assim. Mas as pessoas não conseguem traduzir esse espanto em mobilização política, porque elas não conseguem perceber o quanto isso está presente em tudo, está presente... Então, mas aí, talvez, né? Oposto do que você explicou, que acho que faz todo sentido, que é mais difícil você conseguir mobilizar verba para adaptação do que mitigação, me parece que mobilizar força política no nível das cidades, a mitigação parece mais rápido de entender, que é tá chovendo? Isso conseguimos concordar? Qual é o motivo, não sei o que, mas conseguimos concordar que a gente nunca teve tanto medo de chuva. Precisamos lidar com isso, é a realidade, isso é o novo normal. Então, como que a gente faz a cidade ficar pronta para isso? Tá calor? Conseguimos concordar aqui que tá calor. Por quê? Não sei o quê. E vai continuar calor. Precisamos pensar em o que a gente pode fazer para viver dado que está calor. Porque o que eu acho bacana nisso, pra gente até para ir para a segunda parte da conversa, que é como é que a gente se adapta, é que o ser humano ele se adaptou a todos os tipos de clima, né? Então, assim,
conseguir viver num lugar que chove demais, a gente consegue, já tem população ao redor do mundo que consegue. Existem monções, né? A gente se adaptou a monções, vai dar certo. A calor, tem ser humano vivendo em todas as temperaturas possíveis. Então, dá para fazer, desde que a gente adapte. Gente, a gente está caminhando para algumas zonas na parte tropical do mundo para não vai ser habitável. A gente está caminhando para um modelo, um regime climático que vai tornar várias partes do planeta inabitáveis, sim, que vai tornar várias culturas agrícolas impossíveis e que vai transformar a maneira como a gente vive nesse planeta, porque não é que a gente vai poder se adaptar a tudo. E digo mais, a principal medida de adaptação é a mitigação. Porque se a gente não mitigar o problema, não vai ter dinheiro, não vai ter medida de adaptação, não tem como se adaptar. Você falou de cultura, Cris, quem que nos falou que agora só vai começar as palestras assim? Uma das culturas que é muito sensível à mudança climática é café. E daí que ele falou assim, eu vou começar todas as minhas palestras falando, você gosta de café? Estamos tomando café nesse momento. Você conseguiria imaginar sua vida sem café? Pois é. Porque se a gente não conseguir parar esse avanço, não vai mais ter café, entendeu? Eu acho que é isso que a gente às vezes perde noção a partir do momento que uma área se torna inabitável, esse povo vai para onde? Então a gente está adorando imigrante, Cris, isso não é problema. Pois é. Não é problema. Refugiado de clima, a gente está abrindo as portas, não é um problema. E eu tá acho fácil, que né? A gente, talvez se a gente trocar para guerra climática, talvez dê algum alerta nas pessoas, né? Porque não é uma mudança. A partir do momento que você tem uma guerra climática, o povo desse lugar em guerra precisa sair de lá. E a gente começa a ter essas grandes migrações de pessoas indo para outros lugares, o que abala a economia, a mitigação ainda fica, a adaptação fica mais difícil, porque você vai ter que adaptar para mais pessoas. Então, quando a gente olha para esse cenário, hoje, eu queria passar para o segundo bloco para a gente começar a entender o que é de fato mitigar direito e adaptar direito, sem retroceder, né? Sem parar de acumular. Como é que a gente faz a mudança? Eu queria que vocês começassem a falar do que hoje mais aquece o planeta e o que é mais fácil de mudar. Posso começar falando o que mais aquece? O que mais aquece o planeta são combustíveis fósseis, né? A produção dos combustíveis, porque a própria produção em si, você tem escape, você tem vazamento e você tem intensidade de energia para produzir. Então, a produção em si, por si só, já emite gases de efeito estufa. A queima também. Então, esse é 70% do problema. Então, por mais que a gente plante a árvore, faça outras coisas e trabalhe com outros setores que também estão implicados no problema, se não resolver isso, não adianta nada. Então, tem que parar de produzir combustível fóssil. Em 2023, em Dubai, os países conseguiram concordar. Gente, é até engraçado falar isso, tá? Foram 28 conferências de clima para os países finalmente conseguirem concordar com uma linguagem contrária aos combustíveis fósseis. Para vocês terem uma ideia, na COP26, que foi em Glasgow, 2 antes, foi a primeira vez que os combustíveis fósseis foram mencionados. É muito óbvio. Agora eles foram... Tinha uma linguagem. A gente ambientalista queria que fosse assim, phase out, né? Abandono. A gente conseguiu uma linguagem que era a transição para longe de combustíveis fósseis. Os árabes, o pessoal falou assim, eles vão odiar. A gente amou. Transição para longe de combustíveis fósseis, estamos nessa. E agora parece que eles já estão arrependidos dessa linguagem, não estão aceitando repetir essa linguagem em documento nenhum. O que o governo brasileiro precisa fazer esse ano é mostrar que dá para implementar esse acordo. E eu tô gostando de ouvir do governo brasileiro falando assim, olha, a nossa prioridade é implementar acordos que já foram firmados, não é criar novos acordos. Estamos aí, vamos com essa. Porque isso a gente já acordou e agora tem que botar a escala. Quem que vai ser o primeiro a abandonar? Quando que vai ser o último posto que a gente vai abrir? Quais são as datas? Cadê o cronograma? Quem começa? Quem vai ser punido? Por isso, como? roadmap. Exato. Então a gente tem que criar um caminho para fazer essa transição. Isso é importante. E aí, só para dizer, o Brasil vive uma situação peculiar, porque o maior emissor no Brasil é a mudança de uso do solo. Isso. É por isso que quando a gente fala de mudança climática no Brasil, as pessoas nem olham para a Petrobras. Ela está ali quietinha na dela, ninguém nem fala com ela, porque a gente está olhando muito para o nosso foco de emissão, né? Que é
desmatamento, que é você fazer conversão, né, de uma área que tinha uma pastagem para uma coisa degradada. Então, e você não usar essa terra novamente, abrir outra expansão agrícola, outra frente de expansão agrícola, em vez de usar as terras que já estão aí, criar todo um mercado de terras para fazer com que seja sempre mais importante buscar mais terra do que já usar as que já estão disponíveis em estoque para a agricultura usar. Então, assim, esses são os problemas que a gente entende que são os problemas climáticos para o Brasil. Esses também precisam ser endereçados, né? Principalmente quando a gente está falando de proteína animal, carne, principalmente bovina, pecuária extensiva, né? Mas, de uma maneira geral, a agricultura precisa de uma modernização para sair de um modelo que é industrial e que, de alguma forma, está aliado, né, esse modelo industrial, à própria indústria de combustíveis fósseis, né? E agronegócio precisa entender que se não diminuir desmatamento, se não recuperar área degradada, se não equilibrar essas emissões, né, de metano do gado ou de queimada, né, para abrir pasto, o próprio agronegócio vai sofrer as consequências do aquecimento global, da mudança climática, como a gente estava dizendo aqui antes. Então, a gente precisa do agronegócio enquanto aliado, né, entendendo o poder e a relevância que eles têm no nosso país. E deveria ser o primeiro interessado em cortar a emissão. Então, mas é porque a gente tem uma economia muito predatória, né? Que eu vou tirar o máximo desse negócio e eu vou esgotar o mercado e sair. Não é fazer de forma sustentável. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra sustentável. Sustentável não é abrir mão do lucro. O lucro é um dos pilares da sustentabilidade, né? Então, se eu coloco aqui, justamente porque eu quero ter lucro, porque eu quero o meu negócio, eu consigo fazer. Se eu melhorar a eficiência do meu processo, eu consigo fazer de uma forma que agride menos, que polui menos, que emite menos. Hanna, justamente pelo que a Juliana está falando, né, a forma como a nossa economia foi estruturada, a gente só fez só assinou o documento da abolição da escravatura a hora que não tinha mais jeito, né? Então, assim, a gente só abandonou a borracha a hora que não tinha mais jeito. E é a hora que começa a se ver maneiras de ganhar o dinheiro que se ganhava antes de outra maneira. A gente tem números para chegar hoje no mercado e falar, você vai ganhar mais dinheiro se você fizer a transição, ou o investimento ainda é tão alto para fazer a transformação que desanima muita gente? Olha, ótimo ponto. Eu acho que a gente tem cada vez mais produzido esses números, e não só produzir números, entender qual é o risco, entender qual que é o custo disso, mas a gente precisa olhar todo esse sistema econômico com uma nova perspectiva de que é necessário embutir nos custos e no preço o risco das mudanças climáticas. Porque se tiver contabilizado ali no custo de uma empresa, na hora de fazer um investimento, que se não houver medidas de adaptação e mitigação embutidas nesse investimento, o risco que essa empresa corre é mais alto. Então, dá para se pensar, e tem gente falando nisso, em ter, por exemplo, linhas de crédito de juros mais baixo para quando a empresa não só se compromete, mas de fato implementa medidas de adaptação e mitigação. Uhum. E assim, né, embutindo essas externalidades negativas, embutindo esse risco, que o sistema econômico vai conseguir mensurar, né? Já que sempre falamos de valores, de números, vai conseguir mensurar e vai conseguir mudar de atitude. Então, essa é uma linha que tem se defendido muito. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, não é só porque é economicamente mais fácil, mais barato, né, possível de implementar, que vai ser implementado. Porque, como a gente sabe, existe um lobby industrial por trás. Então, eu vou pegar 2 exemplos, tá? Eu acho que a gente financia a agricultura no Brasil. O Plano Safra é um valor exorbitante. O Plano Safra deveria ser exclusivamente para quem faz agricultura sustentável. Só ser um grande plano ABC. E não poderia ter dinheiro público para quem não é sustentável. Faz sentido. Né? E aí, o que você está fazendo? Você está criando uma porta incentivos. Exato, um incentivo como uma política. Agora, no outro setor, que é a energia elétrica, olha só que interessante. A energia renovável, ela é mais barata. Ela já está madura para implementação, ela está se expandindo. Não tem por que você ter o governador do Rio Grande do Sul
pedindo para aumentar incentivo para carvão, manter incentivo para carvão, insistindo mais décadas, mais anos, com a gente tendo termoelétrica movida a carvão, que é a maneira mais primitiva e cara de produzir energia elétrica. A gente tem energia renovável no Brasil, porque a gente tem esse potencial, mas o tempo inteiro a gente vive sob a ameaça de mais termoelétricas. Elas são baratas? Não. Ligou uma termoelétrica, você vai pagar mais caro na sua conta de luz. É imediato. Todo mundo distribui pelo Brasil inteiro, todo mundo paga mais caro. Por que a gente vai criar termoelétrica? São várias Porque é desculpinhas. interesse de alguém, né? Perfeito. Então, aí não dá. Perfeito. Escuta, vocês estão sequestrando a minha pauta. Eu quero falar de cidade hoje. Me deixa falar de cidade. Bora. Porque eu acho que é isso, assim, um pouco de... Sai dessa discussão que eu acho que angustia muito, porque não parece que a gente tem ação, embora a gente tenha. E vai para uma discussão onde a gente consegue ter mais ação. Eu acho mais fácil da gente conseguir se organizar em nível local para pensar na cidade de uma forma mais resiliente e talvez desta prática a gente consiga expandir para umas outras coisas. Então vamos lá, muito quente, evidente que a gente está fritando ovo no asfalto, que as cidades são impermeáveis, então não vai escorrer a chuva. A gente já tem algumas tentativas em outras cidades do mundo para tentar responder de forma diferente, né? Então, a gente tem Atenas e Medellín fazendo plantio de árvore dentro de centros urbanos, porque é maravilhoso, né? A gente pede compensação, constrói um prédio gigante na Faria Lima, eu peço compensação, o cara vai compensar plantando árvore lá na represa de Guarapiranga. E aí a galera que vai ter que morar e andar nessa rua não tem uma folha para cima da cabeça para garantir temperatura menor. O que a gente pode fazer para realmente ter mais árvore na cidade? Ou dá para ter mais árvore na cidade se elas estão caindo tudo conforme vai chovendo? Como que faz? Bom, primeiro precisamos ampliar o espaço das árvores, né? Então, a gente vê muitas vezes canteiros muito pequenos que estrangulam as árvores. E aumentar o espaço da árvore significa também aumentar a área permeável da cidade, que eu acho que a gente já está cansado, ou pelo menos já deveria estar cansado de ouvir, que a gente precisa aumentar a área permeável nas nossas Que cidades. o solo poder sugar a água, né? Exatamente, área gramada, área com vegetação, com grandes árvores, arbustos, eventualmente, dependendo de onde for. E tem também, justamente como as nossas chuvas estão mais intensas, a gente precisa diminuir a sobrecarga que o nosso sistema de drenagem está sofrendo. Então, a gente precisa retardar esse escorrimento da água, né, que escorre pelo asfalto, vai para grandes dutos ou para córregos e que, né, acontece, por exemplo, o que aconteceu no Jardim Pantanal, que até 2 semanas estava completamente alagado. Então, a gente precisa, nas cabeceiras, né, dos rios, dos córregos urbanos, que eles existem, a gente só não vê, mas eles existem, né? E quando eles surgem, causam, por exemplo, o que a gente também viu na Vila Madalena outro dia, né, no Beco do Batman, que é o córrego aflorando, porque é ali que a água passa. Então, a gente precisa dar mais espaço para esses rios, ampliar as áreas verdes, criar mais parques lineares, então parques que acompanham os rios e dão espaço para essa água ser absorvida. E, de preferência, fazendo isso junto com programas de habitação e saneamento, né? Porque muitas vezes, não por acaso, ao longo dos córregos dos rios, que as famílias de mais baixa renda se instalam, ocupam, né? Passam a viver, porque são áreas que teoricamente não tem um custo, porque elas não deveriam nem ser habitadas. Mas, enfim, na nossa sociedade desigual, a gente acaba vendo, né, que as cidades se expandiram muito para essas áreas precarizadas, aonde os riscos hidrogeológicos, né, onde os riscos de deslizamento, onde os riscos de enxurrada, de enchente, de alagamento estão mais sujeitas. Então, daí a gente começa a entrar em toda uma dimensão também, né, da necessidade de adaptar as cidades também com uma lente de justiça climática que é extremamente
importante. Então, não adianta só adaptar, mas tem que adaptar promovendo, né, mais redistribuição de qualidade de vida para toda a nossa população. Ana, eu tenho ouvido, acho que você deve saber mais que eu, um termo que me parece muito interessante para o Brasil, que é adaptação transformativa, né? A ideia de que você vai usar a adaptação à mudança climática para resolver problemas estruturais de uma sociedade. E quantos problemas estruturais temos? Opa. Quando o IPCC fez o último relatório, que foi em 2023, e é interessante falar desse último relatório, porque ele foi o último de um ciclo, né? E foi um momento para eu dizer assim, a ciência disse, agora é com vocês. Porque o IPCC vai demorar de 2023 para se pronunciar de novo. O que ele disse sobre o Brasil, entre outras coisas, que um dos fatores que tornam o Brasil muito pouco resiliente às mudanças climáticas é o nosso nível de desigualdade. Todas as sociedades que são muito desiguais vão ser menos resilientes à mudança climática. Porque tem muita gente vulnerável, em áreas vulneráveis. Exato. Com menos capacidade de adaptação. Então, a gente também precisa aumentar, né, os conhecimentos, né, e as leituras dos riscos dos territórios, das comunidades, para que as pessoas também possam identificar se elas estão em risco ou não. O Dados à Prova d'Água foi um projeto que ensinou estudantes a lidar com índices pluviométricos, de entender a quantidade de chuva a partir de medidores muito simples, com garrafa PET, feitos em casa. Caseiros. E daí tem esse caso em Recife, que começou a chover muito, 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 e um estudante viu que tinha atingido um nível muito alto de chuva e começou a avisar os vizinhos e as pessoas ao redor de que eles estavam em risco, e tirou as pessoas de casa, e algum tempo depois, algumas casas de fato deslizaram, né? Teve um deslizamento ali, mas ele conhecer, né, os índices com um equipamento simples, caseiro, conseguiu prevenir isso. É lógico que a gente não pode jogar a responsabilidade para as comunidades, né? Tem que ter, nesses casos, em áreas de risco, tem que ter sistemas de alerta. As pessoas precisam ser avisadas com antecedência de que elas estão sob risco, e elas têm que saber o que fazer também. Então, o Dados à Prova d'Água, digamos, ele supre uma necessidade, né, uma ausência do Estado em relação ao sistema de alerta, que poderia ser uma sirene, que poderiam ser luzes, etc. E ele também capacitou, né, estudantes sobre o que deve ser feito neste caso, que também tem que ser um papel aí de toda a sociedade, né, principalmente começando pelo Estado, de disseminar o que tem que ser feito e quando. E eu acho que o Brasil tem nos seus núcleos de defesa civil, que deveria ter em todos, né, os NUDECs, que deveriam estar presentes em todas as comunidades, lidando com a comunidade, mostrando para a comunidade quais são os riscos daquele bairro, daquele entorno, daquelas ruas, daquelas casas, para que não exista, para que não se corra risco de vida, né? Porque eu acho que, em última instância, é isso que a gente quer evitar. Mas eu tô falando de uma mas isso eu ouvi bastante na época de Porto Alegre, que primeiro passo, a gente precisa ter medição. Porque a galera que faz isso, os técnicos disso, estavam falando, a gente não tem o básico, que é a medição nos rios mesmo, né? Então tá aumentando quanto, aumentando em qual velocidade, qual é a aceleração, pra gente ter um alarme, pra soar o alarme pra alguém de que aqui tá diferente, aqui tá perigoso e tal. Então, uma coisa é melhorar os nossos sistemas de medição, melhorar sistema de previsão, né? Porque às vezes a gente recebe alerta e não chega a chover, porque choveu foi em outra região da cidade. Então, assim, se eu não consigo nem alertar, então, e aí eu não consigo medir, e aí eu não consigo tirar as pessoas dali. Medição e ter o sistema de dados, né? Que é tudo isso conectado ao mesmo lugar, para a gente ter uma leitura boa, para a gente conseguir agir. Segundo, um plano de evacuação. Então, a gente tem mapeado na cidade onde são as zonas de perigo, para onde a gente tem que ir. A gente tem porque primeiro a gente tem que ter um plano para depois comunicar para as pessoas. Porque se eu nem tenho um plano de evacuação, né? Para onde vai? Manda o sinal, manda o alerta, fique protegido. Mas onde que é protegido, né? Então, um plano de evacuação e depois uma comunicação eficiente, que é o que você estava falando. Não adianta falar quando tá caindo o céu na minha cabeça, que é para ir para um lugar seguro, né? A gente precisa um pouquinho antes. A Defesa Civil de São Paulo, tenho visto, não sei o que eles estão fazendo, mas eles estão tentando mais.
Estão indo para um outro lugar. Não, é uma coisa que me espanta muito nessas situações, assim, eu moro na zona oeste de São Paulo, assim, na Lapa, e eu conheço, porque eu moro ali, vários pontos de alagamento. Exato. Também. Ninguém sabe. Se você não é dali, você estaciona seu Exato. carro numa rua que pode alagar, você perdeu. A cidade não Como é que a coloca. gente comunica na cidade, né? Porque São Poderia Paulo, ter imagina, uma cidade área desse tamanho, alagável. tem gente transitando que não é daqui. Então, como é que a gente coloca área alagável, né? Em alguns lugares, inclusive, tem isso. Tem. Por exemplo, perto do Beco do Batman Da tem, Vila mas Madalena talvez não seja o suficiente para os novos níveis que a gente está vivendo. Exato. Tratando a cidade, né, uma cidade gigante como São Paulo, como um todo, e não adianta só colocar a placa lá na Vila Madalena, tem que estar em todos os bairros, principalmente nos periféricos, que é onde estão as principais áreas de risco. Então, eu vejo avanços, né, na gestão de riscos, na gestão e redução de riscos, mas precisamos aperfeiçoar dados, precisamos melhorar comunicação. Hoje, por exemplo, já se tem informação de que 9 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco geohidrológico. Então, isso, né, isso precisa, lógico, isso a gente está olhando para o território nacional como um todo. Você precisa ir detalhando em cada município quais são as áreas de risco, nível 3, nível 4, que são as mais críticas. Muita gente, hein? É muita gente, 6% da população vive em área de risco de inundação, alagamento, deslizamento. Então, é muita gente, tem muito trabalho para fazer. Tem muita gente para engajar, comunicar, informar, treinar o que deve ser feito em determinada situação, e não só a ação emergencial, que é o que eu falei aqui, mas também uma prevenção permanente. Então, tem muita habitação em área de risco. O que vai ser feito? Algumas habitações estão em lugares extremamente críticos e eventualmente vão ter que ser removidas. Mas a gente já tem muitos dados e evidência de que remover pessoas acarreta muitos aspectos negativos em relação ao tecido social, à rede de apoio daquela pessoa. Então, o ideal é manter essas comunidades onde elas estão com obras que permitam níveis de segurança frente aos eventos climáticos extremos que estamos vivendo. E, de preferência, que essas obras também incorporem aspectos do que a gente chama no jargão, soluções baseadas na natureza, né? Então, infraestruturas verdes ou soluções que incorporam, como o próprio nome diz, soluções que a própria natureza já inventou. Então, quando ela fala mangue, né? O cara tá tentando pegar gás carbônico do espaço para... Não, é só pôr mangue. É só pôr mangue. Que é uma solução natural. Uma solução natural. Então, dá para pensar em áreas, por exemplo, de retenção de chuva, que são jardins, os próprios jardins de chuva, para ir retendo essa água e não acumular, e não alagar ou não inundar. Vai ter que fazer grandes obras, por exemplo, de contenção de encosta. Daí, não sei em que medida dá para ser verde. A gente teria que trazer aqui mais engenheiros que estão atentos a esses novos parâmetros. Um pouquinho de construção, porque a gente está falando de chuva e tem também muito vento, né? Destelha casa, causa muito acidente. É o momento de começar a repensar a forma como a gente constrói casas, seja por material, seja por estrutura. Isso também faz parte de um processo de adaptação para o que a gente vai viver daqui para frente. Com certeza. Por que a gente também não olha para os materiais e para soluções que a gente, historicamente, no Brasil, antes do modernismo, talvez antes de usar tanto concreto, usava, né? Soluções de ventilação para que as casas não fiquem tão quentes. Será que a gente pode falar numa arquitetura tropical muito mais adequada para essas novas temperaturas? Então, eu acho que tem toda uma gama de parâmetros e métodos construtivos que precisam ser repensados. A questão do destelhamento talvez sejam soluções muito mais de aerodinâmica, de como prender, de qual ângulo, do que exatamente uma solução
dada para todo mundo, do tipo, você precisa prender mais forte o seu telhado e posicionar ele de uma forma que aerodinamicamente ele não seja Propulsionado pra cima. exato. Mas ou então fazer estudos porque às vezes também venta pouco, então tem pouca circulação de ar. Então, a gente sempre fala, né, na importância da ventilação cruzada nas construções, nas residências ou nos prédios comerciais também, de serviço, enfim, nos escritórios. Ah, não, vamos fazer espelhado. Espelhado vai dar bonzão, gente. Faz tudo espelhado. Você percebe como tem que mudar a mentalidade de uma maneira profunda? Não, e assim, às vezes é só voltar, e isso é muito interessante, porque a COP que foi, né, bom, Dubai foi um grande lugar de discussão, e você anda pela cidade e os prédios são todos de vidro e todos espelhados. Quando você vai na cidade baixa, né, que é o centro histórico deles ali, as arquiteturas eram pensadas, pareciam chaminés, mas na verdade era espaço de circulação de ar. E dentro desses lugares era muito fresquinho. Não é formidável essa parte No de mesmo Dubai? país. Eu fiquei tão surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar. Todo mundo só mostra aqueles espelhos pra mim, aquilo eu não quero nem... Agora, quando eu fui nessa parte, eu falei assim, gente, eu tô no Oriente Médio. E com soluções do Oriente Médio, porque é isso, você precisa ter Eram soluções. pedras, e aí o local fica muito refrigerado. Então, tem muita solução que a gente já tem, né? De construção, de ventilação, de iluminação. E aí... Não foi ali na Faria Lima que o espelhado, eles tiveram que mexer porque o espelhado começou a derreter carro e coisa eu não assim. vi isso. Então, assim, eu não acredito que a gente vai fazer um programa que eu queria falar de cidade, que a gente não vai falar dos absurdos, que a gente não vai falar fazer o Braincast. Tem que acabar. O que tem que acabar? Tem que acabar a visqueira. Tem que acabar, vou baixar todas as árvores pra botar porcelanato, tem que acabar, entendeu? Então, assim, vamos falar um pouco de uma nova mentalidade, de um outro jeito de ocupar a cidade, porque você fala assim, você ficou falando um tempo, não, tem que construir mais parque. Aí eu já vejo que a galera vai pensar, não, mas não tem espaço. Não tem espaço em São Paulo. E aí o Haddad tentou fazer jardim vertical. Ali no Minhocão, que tem pena pra tudo, você pode colocar horta em cima dos prédios, você pode fazer jardim vertical, tem um monte de solução, esse é o meu ponto. Eu acho que tem muito espaço em São Paulo para parque, falta mesmo parque, e eu acho que a gente tem que pensar nisso como estrutura verde. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de enchente, um engenheiro com a cabeça típica, assim, do século XX, vai falar assim, piscinão. A estrutura cinza, né, a infraestrutura cinza para controlar a enchente, ela não é mais eficiente do que a estrutura verde, que é você realmente mexer com a macrodrenagem da cidade. Reservação de água é a mesma coisa, porque a gente está agora falando de chuvas intensas, mas daqui a pouquinho vocês vão precisar falar de falta de água. Exato. E aí, quando chegar a falta de água, o que vai ser? Tem que fazer mais represa, tem que fazer mais produção de água, tem que recuperar mais nascente, tem que criar estrutura verde de produção de água. Não é só concreto, entendeu? É parar de pensar em concreto como, sabe, a única forma de pensar construção na cidade, assim. E é uma coisa cultural mesmo, porque, gente, eu canso de ver praça que é destruída, tiram as árvores, colocam palmeira. Qual é a sombra que palmeira faz? Não, nenhuma. É super crítico, né? Porque uma árvore frondosa, ela tem um potencial de diminuir mais de 10 graus Olha a isso. temperatura da superfície, né? Tô falando da superfície. Mas tem um caso de uma cidade no Peru que, depois de um plantio de 56 mil árvores, também não era uma cidade tão grande assim, mas uma cidade conseguiu reduzir a temperatura média da cidade em 3 graus. Olha isso, gente. Então, tem solução. O governo federal anunciou há 2 semanas a construção de um plano nacional de arborização. São Paulo já tem um plano de arborização. Mas como que ele está avançando? Quantas árvores já foram plantadas? Aonde? Como que está funcionando? Essas árvores foram mantidas? Os moradores ou donos ali da casa, em frente ao plantio daquela árvore, foi envolvido nesse processo? Ele está cuidando dessa árvore? Porque é muito comum ouvir também de que as pessoas não querem árvore na frente de casa. Sim, suja. Porque suja. Mas essa mentalidade tem que mudar. A Tem árvore que acabar.
Não é sujeira, gente. Sujeira é lixo. Mas tem várias coisas, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Que é isso, é qual tipo de árvore que é plantada, porque dependendo da árvore, ela vai estourar a calçada e as pessoas não conseguem caminhar. O que essa árvore representa nessa região, porque numa chuva forte ela vai cair, vai derrubar a fiação. Então a gente tem uma longa história da falta de manutenção do nosso jardim da cidade que faz as pessoas ficarem com raiva das árvores. Né? É um plantio muito desordenado. A gente tem uma determinada avenida aqui em São Paulo que tem árvores tão frondosas que elas já estão indo para o asfalto. E aí as pessoas falam, tá vendo? Tem que cortar mesmo. Então, na verdade, quando a gente faz um planejamento, a gente vai ter a árvore certa no lugar certo, convivendo com as pessoas e não representando um risco. Muita árvore hoje cai em cima de carro, porque também a gente não tem essa manutenção. Aí você tem que lidar com muitas vezes um morador sendo multado porque ele está envenenando uma árvore próxima da casa dele porque ele não gostaria que aquela árvore Um estivesse vizinho ali. meu, É raro, mas a acontece. árvore dava alimento para morcegos. Aí ele foi lá e colocou algum produto. Ele vivia reclamando, aí um belo dia ela estava toda seca. A gente vê. Então, assim, é uma mudança cultural na cidade mesmo. A gente precisa de uma transformação de Exato. mentalidade. Mas é por isso que eu acho que, assim, quando a gente consegue fazer as pessoas entenderem onde a gente tá mirando, né? Porque uma coisa é você proteger a árvore pela biodiversidade, porque moralmente é o certo, porque é ético e tal. Que eu acho que a gente deveria conseguir fazer essa conversa. Seria muito bom se a gente conseguisse. Em não conseguindo, dada a urgência, dada a hora que a gente tá, Sem tempo, para ser sem bonzinho. tempo, irmão, assim, tá calor, É bom pra né? Bora plantar uma árvore, bora cuidar das árvores que tem, bora pensar se esse porcelanato é tão bom assim, bora pensar nesse vidro, prédio espelhado, né? Bora pensar nesse carro, nesse deslocamento de carro o tempo inteiro, bora pensar essas coisas, esses convites de o que é essa nova mentalidade, o que a gente precisa mudar a chavinha para... Não, isso que você tá falando é muito velho, hein? Antigo, isso é pré-2020. Tem a temperatura, né? O aumento da temperatura, as ondas de calor, de novo, eu acho que ajudam a gente a mobilizar. Então, eu até antes de vir para cá, eu olhei umas projeções de um pesquisador da Universidade de Maryland que mostra que São Paulo, se nada for feito, daqui a 60 anos, ou seja, em 2085, vai ficar 4 graus mais quente no verão. Na média, Delícia. 4 graus mais quente. Recife, 3,5 graus mais quente. Porto Alegre, 4 graus também. Porto Alegre, inferno. Belo Horizonte, Forno Alegre. 5 graus mais quente. Campo Grande, 6 graus mais quente. Então, assim, já começa a tornar esses lugares inabitáveis. Então, por isso que, assim, falar em mitigação é fundamental, porque daí não tem nem árvore que aguenta viver nesse calor que vai fazer aqui. Uhum. Nessa mesma pesquisa, esse pesquisador mostra que se medidas de mitigação forem tomadas, que era o que a Cíntia estava defendendo aqui, eu estou apontando para ela, a gente, em São Paulo, vai conter esse aumento de temperatura média a partir do ponto que a gente está hoje, em até mais 1 grau. Mais 1 grau a gente consegue lidar. E mais 1 grau a gente consegue adaptar a nossa cidade para lidar com isso. Então, assim, mitigar é fundamental. A gente não está questionando isso, mas a gente precisa começar a adaptar, porque esse calor já está, né? Ou esses eventos extremos já estão acontecendo. Então, aumentar as áreas verdes, mudar os sistemas construtivos, diminuir o espaço para carro. E daí a gente gosta tanto do nosso carro. E aí a gente já também favorece a redução de emissão de gás de efeito estufa, entendeu? Tem muitas soluções, e a gente pode fazer um outro podcast, um outro episódio só sobre isso, sobre mobilidade. Tá, tem muitas soluções, principalmente para mobilidade de passageiro, para reduzir a emissão de gás de efeito estufa. E daí, com isso, a gente consegue ampliar a área verde, consegue ampliar a área do tronco, né, do plantio do canteiro, daquela árvore que está, entre aspas, invadindo a avenida. Tá invadindo Como se a gente não estivesse invadindo o espaço daquela árvore. Então, tem uma série de medidas, mas a gente precisa mudar, transformar essa nossa lógica. Ontem a Marina Silva estava dizendo num evento que eu estava sobre o sustentabilismo. Então, a gente viveu num sistema desenvolvimentista, né? No desenvolvimentismo, defendeu o desenvolvimentismo como se os nossos recursos fossem infinitos por muito tempo. Mas a gente já viu que os recursos não são infinitos, que o planeta não é infinito. A gente precisa falar num novo modelo de
chamamos de desenvolvimento, um novo modelo da nossa sociedade. Que tal falar em sustentabilismo? Então, eu queria citar muito Marina Silva, inspiração aqui nessa conversa. Maravilhosa. Mas eu queria fazer um alerta sobre isso. Assim, como é que a gente convence as pessoas? Acho que uma coisa que está fora da conversa pública aqui no Brasil sobre onda de calor é que onda de calor mata. Onda de calor mata. O Brasil não tem um sistema de saúde organizado o suficiente para fazer sistematicamente a conta de quantas pessoas morrem em cada onda de calor. Mas a Europa faz. Sim. Então, quando passa uma onda de calor, 64 mil pessoas morrem. A mais, por causa da onda de calor. Porque não é que a pessoa chega lá e fala assim, esse aí morreu de onda de calor. Morreu de ataque cardíaco, morreu de AVC. Porque todas essas condições são levadas ao seu extremo por conta da onda de calor. O Brasil viveu no ano de 2024 ondas de calor em todos os meses. Foram 9 ondas de calor, mas como teve intersecções de um mês para o outro, basicamente todos os meses do ano no Brasil em 2024 tiveram ondas de calor. 2025, a gente já está na nossa segunda onda de calor, em fevereiro. Então, assim, a gente precisa pensar nessa adaptação e mudar a nossa mentalidade por uma questão de vida, para a gente sobreviver. Porque, de um lado, você tem a poluição do ar, que já é um assassino silencioso. Sim. E agora a gente tem a onda de calor indo para cima da gente o tempo inteiro. Isso vai acontecer o quê? Gente, mas isso é um dado bem interessante, assim, ele é ruim, mas ele é bom, porque quando a gente começa a associar a perda de vidas à onda de calor, eu acho que a gente começa a falar, inclusive, com mais pessoas, né? Exato. E são as crianças, são as mulheres grávidas e os idosos que estão na condição de maior risco. E quantas vezes eu vejo, gente, pessoa idosa no meio de uma onda de calor, vou ali resolver uma coisa naquela hora. Se a gente tivesse um pouco mais de clareza disso, e se essa parte da história tivesse no debate público, a gente poderia alertar as pessoas e dizer assim, seja o que você tem que fazer no seu dia, não saia nesse horário. Esse horário vai ser extremamente perigoso para uma pessoa idosa. A gente fez isso há muitos anos, né, com a praia. Não tome sol de tal horário. Das 10 às 2. Exato. Eu, ano passado, tive o privilégio de ir à Bahia passear e é isso, tinha um horário da tarde que não dava para ir na rua. Era muito quente. Então, assim, você tem que ficar dentro de casa naquele horário, parado, sentado, você tá escorrendo suor. Então, é muita água e não sai de casa. Então, acho que tem uma série de informações que realmente ajudam a dar contorno para o que está acontecendo e a trazer para o dia a dia das pessoas. Eu quero saber se vocês estão vendo essa movimentação. A gente tem a Sumidade que fala nisso desde antes de ser modinha, né? A Marina tá aí falando isso desde que ela entrou na política. Vocês veem mais pessoas no Brasil, porque a gente não pode falar do resto do mundo, principalmente nesse momento não está muito bom, mas nesse lugar de começar a olhar para isso com mais seriedade. A Prefeitura do Rio de Janeiro estabeleceu o protocolo de calor. Então, dependendo dos níveis de temperatura, tem medidas que devem ser adotadas. Que legal. Então, isso já está em prática. Olha. E nesse calorão que fez há uns dias, o Eduardo Paes e o secretário ali de saúde já sabiam o que fazer, qual que era o protocolo, o que abria, o que não abria, quais eram os horários. Então, todas as prefeituras, né, dos 5.570 municípios deveriam ter o seu próprio protocolo de calor, protocolo de chuva, protocolo mudança de comportamento sobre o consumo de água também, porque a gente fala muito, né, sobre esses eventos extremos que a gente sente imediatamente, né, a chuva, o calor, mas o risco de aridez e de desertificação que a gente tem no nosso país é muito alto também. Então, tem um documento antigo também, feito pelo Ministério do Meio Ambiente, que diz que 1 em cada 4 municípios corre o risco de desertificação. Só que esse documento é dos anos 2000 e pouco. Então, eles estão refazendo esse estudo. Vai ter muito mais município correndo risco de desertificação. Então, esse é um outro problema que a gente também tem que lidar. E um outro problema é produzir conhecimento. Porque, olha, o último relatório do IPCC que eu mencionei, que é de 2023, uma coisa que me chamou muita atenção ali, quando eles falaram América do Sul Ocidental, que é o Brasil, o Nordeste do Brasil. Eles disseram o seguinte, olha, o conhecimento que a gente tinha sobre os impactos, né, nos diferentes cenários de aquecimento para essa região do mundo é muito maior do que a gente tinha previsto antes. Por quê? Porque o IPCC não faz estudos. Ele
Compila. Qual era a quantidade de estudos que a gente tinha para aquela região do planeta? Pouca. A gente tem pouco estudo para entender os impactos no Brasil. Então, uma coisa que a gente vai ter que fazer muito é investir em ciência, porque a gente vai ter que produzir mais conhecimento para entender qual é a realidade dos impactos. O que a gente já sabe é que, por exemplo, o Pantanal pode virar um deserto nesse século. A latitude em que o Pantanal se encontra no planeta é deserto. Então, você destruindo a Amazônia se tornando um ecossistema seco é basicamente uma sentença de morte para o Pantanal. Vai acabar. Você tem a região nordeste do Brasil extremamente sensível também a processos de desertificação. E, por incrível que pareça, a própria Amazônia. A própria região Sul do amazônica. Rio Grande do Sul, por conta de Arenização no né? Rio Grande do Sul. Então, assim, são problemas graves, mas para os quais a própria produção de conhecimento ainda é muito abaixo do que a gente precisaria, dada a escala do impacto, né? Eu saio desse programa muito com a mentalidade de tornar esse problema também uma mobilização política. Olhar para... A gente já vem falando isso ao longo de alguns anos aqui, de olhar quem está preocupado com isso, né? De votar em quem tem isso dentro da pauta. Uma pessoa política hoje que se candidata a qualquer cargo público que dentro da sua conversa não tenha nada sobre adaptação, mitigação, meio ambiente, onda de calor, pega aí seu bingo de palavra que envolve esses processos, não é uma pessoa que está preparada para um cargo de vida pública. Então, acho que é essa mobilização de tá calor demais, isso tem que tornar uma resposta, a resposta que a gente tem hoje é uma resposta política democrática. Então, olhar para isso sempre com mais cuidado. Eu só lamento que a gente não trouxe aqui, como você fez com o Eduardo Paes. Eu acho sempre legal quando a gente tá falando, porque acho que a gente tem mais ação em cidade. Tem mais opção. Então, de mostrar os casos em que a gente já começou a dar esses passos, né? Quais são as boas práticas brasileiras, quais são os municípios que se mexeram, que investiram em urbanização, pensando já em deixar a cidade mais adaptada, tanto para chuva, quanto para calor, quanto para desertificação, porque tem. Procura nas redes sociais do Mamilos, que vamos fazer post sobre isso, então, que a gente coloca a informação já resumida. É isso? Vamos inspirar. Gente, muito obrigada. Muito Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada por você. toparem ser o nosso cavalo de Troia. Prazer, foi Então, se eu rápido, tivesse gente. que enfrentar o fim do mundo, ia ser com vocês. Então, ótima companhia para o fim do mundo. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada por quem ficou com a gente até aqui. Vocês já sabem, né? Esse tema é muito árido, né? Para ficar circulando nas redes sociais. Então, o algoritmo não vai entregar. Esse é o seu trabalho. A gente aqui já trouxe a informação. Seu trabalho é fazer essa informação chegar em quem precisa. Seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Um beijo e até semana que vem. Beijo, gente. Mamilos, Mamilos, Mamilos. Mamilos.